Segundo, como já disse aqui o senador Lindenberg Farias, por também ser um dos estados brasileiros que celebra a data de hoje. Não por menos, senhor presidente, não por menos, o Amapá, segundo os dados do IBGE, é o quarto estado negro do país. Segundo os dados do IBGE, 73,9% da população do meu estado se reivindica negra ou parda. Nós só temos um número inferior, percentualmente, aos estados do Pará, Bahia e Maranhão. Isso é fonte de muito orgulho para nós amapaenses, por isso, ainda quando era deputado estadual, há pelo menos 15 anos, nós definimos a data de 20 de novembro como Dia da Consciência Negra, celebramos essa data, temos orgulho de ter sido um dos primeiros estados do país que tomamos essa deliberação, porque a nossa formação está diretamente vinculado a essa mistura e a presença dos negros na formação política do Amapá. A formação e ocupação da margem esquerda do Amazonas, que data do século XVIII, teve na ação do Marquês de Pombal de construção nesta margem esquerda de 3 cidadelas, da Vila de São José de Macapá, da Vila Vistosa da Madre de Deus, da Vila de Mazagão Africana, teve, junto com isso, a construção de uma fortaleza, a maior fortaleza de todo o Império Colonial Português no mundo. E, obviamente, era necessário, para erguer essas cidades, para erguer essa fortaleza, era necessário a mão de obra escrava, a mão de obra negra. Foi em decorrência disso que, resistindo à escravidão branca, que o entorno da então Vila de São José, da cidade de Macapá, se constituiu uma série dos quilombos mais antigos que existem no Brasil. O quilombo de Criaú, de Casa Grande e tantos outros que temos no entorno de Macapá mostram a identidade da formação do nosso povo. Aliás, é no Amapá que tem uma das maiores manifestações, tem um dos melhores exemplos, no meu entender, da resistência à colonização branca. Porque a resistência à colonização branca, a resistência à escravidão, se dá de várias formas. Mas o sentido primeiro da escravidão foi assim ontem, foi assim nos primórdios, foi assim durante o período escravista, foi assim antes de Cristo e foi assim durante a terrível chaga de escravidão europeia que marcou a ocupação europeia nas Américas com a colonização inglesa, francesa, espanhola e portuguesa. O sentido de escravidão é fazer com que o ser humano perca sua humanidade. O sentido de escravidão é por isso que a escravidão é um dos piores crimes de lesa humanidade que pode existir. Que para o senhor de escravos, o escravo não é nada mais do que coisa. O escravo não é nada mais do que objeto. O senhor, o feitor de escravos, compra o escravo como objeto que é. Desumaniza o ser. Retira sequer a condição de cidadão, nem falo da condição de cidadão, desumaniza da condição de humano, transformando o escravo em um objeto. Este é o sentido da escravidão. Por isso, senador Lindenberg, nós temos que reconhecer que os traços de racismo estão presentes na formação da sociedade brasileira. Nós fomos o último país das 3 Américas a abolir essa ignomia, a abolir um dos piores crimes que um humano pode fazer contra o outro. Senador Lindenberg. Senador Randolph, eu quero parabenizar Vossa Excelência pelo pronunciamento e dizer, eu citei há pouco atrás o livro do Gessé de Souza, Elito do Atraso. Na verdade, a escravidão brasileira tem características próprias, né? Nesse sentido, toda escravidão é terrível, mas você tinha uma escravidão que era uma escravidão, digamos, um modelo norte-americano mais ligado à produção, aos plantations. A escravidão aqui chama a atenção desde o começo de Gilberto Freire, quando fala do patriarcado, né? Era uma escravidão que ia além, era a família ampliada.
Era uma escravidão que envolvia esse traço familiar e exploração sexual. O estupro foi a marca. O senhor era o senhor das terras, dos escravos, e ele fazia tudo. Não existia uma instituição acima dele. Tem essa marca perversa. O que eu chamo a atenção do senhor, que se a gente vai analisando a história até agora, ela continua presente. Você veja a empregada doméstica. O que é empregada doméstica? Que nós finalmente conseguimos fazer uma legislação, aqui aprovar, equiparando aos outros trabalhadores, que ela não tinha nem os mesmos direitos. Mas ela fica nos pequenos quartos, sem janelas. Muitas vezes deslocada da casa. Uma empregada doméstica que tem filhos, e que ela fica criando os filhos da classe média alta e os filhos dela à distância, a semana inteira. Acabou a escravidão no país? Acabou a escravidão de um trabalhador que fica 3 horas por dia no transporte coletivo e agora vai receber menos que um salário mínimo? Porque o trabalho intermitente é uma nova forma de escravidão. Trabalhador de primeira classe, trabalhador de segunda classe. Ele recebe por hora, senador Randolfo. Ele não tem direito a seguro-desemprego. Ele não vai ter aposentadoria. Então, eu parabenizo Vossa Excelência pelo discurso, que o senhor é um dos bravos senadores. Agora, tem que ter uma maioria de senadores que só defendem interesses do grande empresariado, que votaram essa vergonha que foi essa reforma trabalhista, escandalosa, e que querem ir agora para a reforma da Previdência, tirar de quem recebe um benefício de prestação continuada, um salário mínimo idoso, que recebe 1/4 de salário mínimo de renda familiar, pessoa com deficiência. Então, eu acho, quando a gente olha para a história do Brasil, que a escravidão é a grande marca, e a gente está vivendo um momento de superexploração do trabalhador que nos lembra aos piores momentos da escravidão. É cidadão de primeira classe, cidadão de segunda classe. É este traço, senador Lindenberg, completando Vossa Excelência, que nós estamos vivendo ser marcado no Brasil hoje. Vossa Excelência citou ainda há pouco os dados do desemprego. Nunca é demais destacar. Os índices de desemprego são muito maiores entre as pessoas negras do que no restante da população. Veja, durante a recessão econômica que estamos vivendo, são os negros os mais impactados. De 2015 para 2016, a taxa de desemprego total dos negros aumentou de 14,9% para 19,4%, enquanto a dos não negros aumenta de 12% para 15,2%. Eu vou mais adiante, senador Lindenberg. Tem sido a política implementada pelo governo Temer que tem tido consequência direta, principalmente nos pequenos estados. A política recessiva econômica de retirada de direitos dos trabalhadores. No meu estado, alcançou a marca vergonhosa, ainda essa semana, de 60 mil desempregados. Sabe o que é no Amapá, 60 mil desempregados? É 1/3 da população do estado. 1/3 da população do estado é de desempregados. Deste 1/3 da população dos estados, quando a gente vai detalhar o dado, quase 60% são de negros. Ou seja, isto está aí mais uma face do retrato do racismo entranhado na sociedade. Não é a história de que uns têm oportunidade e outros não têm oportunidade. É a questão de que o Estado oferece a oportunidade para uns e não oferece a mesma oportunidade para outros. Senador Cristóvão Buarque, tenho prazer em ouvir vossa parte. Meu caro senador, eu estava assistindo a sua fala pela rádio e fiz questão de vir aqui para fazer uma parte. Primeiro, pela lembrança desse dia de hoje, Dia da Consciência Negra, que nós temos que divulgar ao máximo e que tem que ser um dia de todos os brasileiros, sintonizados com a nossa parte negra da população. Mas, segundo, para trazer a dimensão que, para mim, é mais fundamental hoje da escravidão, que é a exclusão educacional. Eu vi há pouco o senador Lindenberg falando sobre a situação de nossas domésticas, trabalhadoras domésticas, empregadas domésticas, distante dos filhos. O mais grave para mim é que os filhos delas vão a escolas da péssima qualidade que são as nossas escolas, enquanto elas cuidam nas casas das crianças de classe média e alta indo para boas escolas.
Mas o que me chama a atenção, senador Randolph, é como os movimentos negros, que têm tido um papel tão importante na consciência negra no Brasil, lutam pouco pela educação das crianças negras. Lutam pouco pela erradicação do analfabetismo, cujos 13 milhões de adultos que não sabem ler, a imensa maioria é de origem descendentes de africanos. Você vê que uma das conquistas do movimento negro no Brasil e dessa consciência nossa da necessidade de quebrar o preconceito são as cotas para negros nas universidades. Mas ninguém luta contra o fim do analfabetismo. Nós não lutamos por termos 100% terminando o ensino médio e 100% terminando o ensino médio de qualidade. Essa cota não entra nos discursos. Quando nós tivéssemos cota de 100% de nossas crianças terminando o ensino médio com qualidade, até as outras cotas deixariam de ser necessárias. Mas nós não vemos isso. Eu já conversei muito isso com diversos líderes do movimento negro. Já conversei com o Frei Davi, que é um dos líderes das cotas para negros nas universidades, que eu sempre apoiei, acho necessário. E não é por razão social, é para mudar a cor da cara da elite brasileira, para que tenhamos embaixadores negros, tenhamos médicos negros, senadores negros que praticamente não existem. Pois bem, é para mudar a cor da cara da elite brasileira quem precisa de ter jovens negros na universidade. Mas não se vê a luta pelos analfabetos. É como se a classe média tivesse sido apropriada, ou o contrário, como se o movimento negro fosse apropriado pelas classes médias, que, no fundo, a maior parte dos que lideram o movimento são de origem das classes médias. E aí vem o fascínio para o ingresso na universidade. E não vem o fascínio pela saída de ensino médio com qualidade. E é aí que a gente vai fazer a grande emancipação. É aí que virá a verdadeira abolição, quando o filho do mais pobre brasileiro estuda na mesma escola do filho do mais rico brasileiro. Isso é possível, gente. Os outros países já fizeram. Nos Estados Unidos chegaram ao ponto, e olha que é um país com uma tradição realmente racista, mais do que o Brasil, mas chegaram a pôr ônibus para levar os meninos e meninas negros e negras para a escola de brancos. Misturaram ali dentro. A gente aqui capricha na segregação por razões ditas sociais, mas com alto conteúdo racial também. Porque no Brasil, contra-cheque, renda e cor da pele tem uma correlação estatística direta. Direta. Quanto mais renda, provavelmente mais branca a cara das pessoas. Mas a gente não vê essa luta pela igualdade na educação, no ensino fundamental e no ensino médio. Até já se vê na universidade, não se vê. Vamos aproveitar esse Dia da Consciência Negra para tentar trazer um pouco de consciência da importância da igualdade educacional para que esse país, de fato, emancipe todos aqueles que foram, que são hoje descendentes dos escravos do passado. Vamos fazer esse Dia da Consciência Negra ser um dia da consciência da importância da educação como vetor da emancipação. É isso que eu queria aproveitar a sua fala para dizer no meu à parte. Senador Cristóvão, para confirmar o diagnóstico que Vossa Excelência faz, os índices do analfabetismo no Brasil é revelador dessa desigualdade. Veja, um levantamento feito pelo movimento Todos pela Educação em 2016, com base na pesquisa da PNAD do IBGE, mostra que a taxa de analfabetismo é 11,2% entre os negros, 11,1% entre os pardos, ou seja, com a mesma identidade, ou seja, 22% entre os negros e 5% entre os brancos. Ou seja, o analfabetismo claramente tem cor. É o que Vossa Excelência que distingue.
a Vossa Excelência claramente diz, o analfabetismo o traço remanescente do analfabetismo que temos no país, claramente tem definição e tem cor. Esses números dos dados do analfabetismo no país são sintomáticos disso. Vossa Excelência me presenteou, e eu agradeço muito, um livro, ano passado, se eu não me engano, sobre os dias que antecederam os debates no Senado do Império, de então, nos dias que antecederam a assinatura a votação da Lei Áurea, assinada no 13 de maio de 1888. Encontramos vários traços de identidade, encontrei ali, senador Cristóvão, vários traços de identidade com o debate atual. Olhando para o Brasil de 1888, vendo para o Brasil de 2017, a pergunta elementar a ser feita, onde mudamos? Onde, daquele traço racista, patriarcal, daquela sociedade incrustada, montada no século XIX, a única sociedade das Américas que ainda não tinha abolido a escravidão, e eu repito, a gente às vezes não dá à palavra o significado que ela tem e o peso que ela tem. Escravidão significa transformar o outro em coisa. Nós temos que partir de um reconhecimento elementar que a sociedade brasileira ainda traz na sua carga histórica, nas suas costas, o peso de ter 4 séculos de escravidão. Durante 4 séculos, senador Cristóvão, eu falei ainda há pouco, 70% da população do meu estado se reivindica negra, parda, segundo os dados do IBGE. Então, veja, à luz do Brasil do século XIX, 70% da população do meu estado, 53%, mais da metade dos brasileiros, seriam equiparadas a objetos que poderiam ser tratadas como quisesse pelo senhor da Casa Grande. E quando ousassem empreender fuga, tinha um capitão do mato para resgatá-los. E quando o senhor da Casa Grande estava farto dos banquetes sexuais que fazia em prostíbulos, então se saciava com a negra que era escrava que estava dentro da Casa Grande. É este o Brasil de até 1888. É esta carga cultural, genética, que o Brasil tem que reconhecer. E é em decorrência dessa carga, que é um absurdo, não considerar o dia 20 de novembro, eu disse ainda há pouco, senador Cristóvão, o chefe de Estado brasileiro e o chefe de Estado português deveriam ter todo dia 20 de novembro um encontro perfilando suas forças armadas para pedir humildemente perdão pelos crimes que foram cometidos na formação do povo brasileiro. Foi o pior crime de lesa humanidade. Escravidão é o pior crime de lesa humanidade. Não me surpreende terem recentemente inclusive, procurado editar uma portaria que, do ponto de vista do campo, significaria, na verdade, um retrocesso à atividade, à ação, à utilização de mão de obra escrava. Senador José Medeiros, tenho o prazer em lhe ouvir. Muito obrigado, senador Randolph. Hoje teve várias falas aqui no Senado já sobre o Dia da Consciência Negra e queria aproveitar para homenagear 3 senadores aqui, aliás 4, né? Nós temos a senadora Regina Souza, o senador Paulo Paim, o senador Romário e o senador Magno Malta. 4 negros extraordinários, eu quero dizer aqui. Eles fazem aqui o bom debate e realmente faz um enfrentamento que o Brasil precisa que seja feito. E eu penso que nós temos feito cada dia mais avanços, mas é bom que se diga que só teremos um verdadeiro alcance do que almejamos quando acontecer isso que o senador Cristóvão acabou de falar. E me faz lembrar a fundação do Colégio Mackenzie,
senador Cristóvão Buarque, em 1870, quando aqui ainda havia muita, eu diria, muito da escravidão, né? É uma coisa que estava ali já no seu apagar das luzes, mas a coisa ainda estava muito latente. Mas a Mary Chamberlain, senador Randolph, ela veio dos Estados Unidos com seu marido, George, e chegando em São Paulo, ela viu várias crianças, tanto os filhos da Casa Grande como os da Senzala, e ela resolveu fazer uma escola, começar a ensinar na casa dela. E como era a casa dela ela recebia quem queria, ela começou a ensinar tanto negros como brancos, tanto os filhos dos escravos quanto filhos de patrões, que também eles não pelo fato dela ser norte-americana, e eles queriam que os filhos ali estudando com uma norte-americana, vamos dizer assim, fizeram a condescendência de deixarem os filhos estudarem ali com os negros, porque ia estar estudando com uma norte-americana. Mas o fato é que houve isso e ela fez a exigência. Ou ela dava aula para todo mundo, ou ela não ia dar aula para ninguém. E o fato é que isso houve em 1870, senador Cristóvão, uma pequena amostra do que a gente precisa, de que ver tanto a negros e brancos numa mesma escola, quanto as classes sociais misturadas ali e tendo um ensino de qualidade. Tanto é que a escola Mackenzie, senador Cristóvão, se tornou uma referência em qualidade de ensino, depois migrou tanto do ensino básico para o ensino fundamental e médio, como também hoje é uma faculdade, uma universidade de referência no Brasil. Cito, por exemplo, a última, ela passou a ser, inclusive, referência mundial na pesquisa do grafeno, e começou justamente com essa tese que o senador Cristóvão Buarque sempre bate aqui: o filho do pobre estudando com o filho do rico. Ou seja, pessoas estudando junto. Porque o senador Magno Malta sempre diz uma frase aqui, muito interessante, senador Randolph, é que quando dois corpos se juntam e um pega na mão do outro, e refletida a luz do sol neles, a sombra que aparece, ela não tem cor, ela é uma cor só. Então, assim, eu creio que em breve, dentro de muito pouco tempo, e aí usando a relatividade de Einstein, o ser humano vai ter essa compreensão de que isso não tem a menor importância. Nós ainda vamos sentir muita vergonha de ter tido esse tipo de sentimento. Eu disse hoje que eu trabalhei 23 anos nas estradas e presenciei muitas tragédias. E naqueles momentos horrendos onde as pessoas precisam de sangue, precisam de doação de sangue, senador Dario Berger, as pessoas não ficam procurando, olha, qual era a cor da pele dessa bolsa de sangue. Não, ele está desesperado, ele está precisando de sangue humano. Então, eu queria lhe parabenizar por essa fala sua, por esse discurso que ensejou esse debate aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço, senador José Medeiros, a parte de Vossa Excelência. E, presidente, já para concluir, os dados que aqui apresentamos, que já foram apresentados desde a exposição anterior do senador Lindenberg, mostra que o racismo está engendrado na sociedade. Só para concluir isso, um levantamento feito pelo DIESE, pelo Departamento Sindical de Estudos de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, com dados de 2016, portanto, relativamente atual, mostra o seguinte: a diferença dos salários entre negros e brancos. Vejam o que diz os dados. Uma pessoa não negra, que tinha os profissionais negros, que não completaram o ensino médio, ganham 92% menos do que os mesmos profissionais brancos. Quando se equipara aos profissionais
essa diferença, quando se equipara os profissionais que têm tido ensino médio completo, essa diferença cai para 85%. Quando se trata de trabalhadores com ensino superior, os negros ganham somente 65% do que um trabalhador não negro ganha com a mesma formação. São dados explícitos, que mostram que o fim da escravidão atendeu uma demanda de mercado e ainda levou a uma ruptura, abre aspas, uma ruptura, levou ainda a um golpe de Estado na época, que foi o golpe de Estado que deu origem à República e terminou com o regime monárquico. Ou seja, para a própria elite brasileira do século XIX, embora o Brasil tenha sido a última das nações a abolir a prática da escravidão, embora o Brasil tenha sido a última das nações, boa parte da elite não só não ficou satisfeita, como um ano depois destituiu o império, acabou com a monarquia por ter o regime sustentado o fim da escravidão. Esses são dados, senhor presidente, que demonstram inequivocadamente que essa data do 20 de novembro não deve ser somente celebrada, nos estados que são declarados como feriado, como muito orgulho ocorre no meu estado. Aliás, ainda hoje, no meu estado, mais tarde, às 20 horas, ocorrerá na sede da União dos Negros do Amapá, no Centro de Cultura Negra, ocorrerá o tradicional evento da Missa dos Quilombos, tradicionalmente celebrado pelo Padre Paulo, que é um evento tradicional de congressamento e, principalmente, para destacar, para lembrar o traço marcante do racismo que é presente na sociedade brasileira, que é presente por parte das ações do Estado brasileiro. Quando se fala em políticas afirmativas, se fala assim de políticas afirmativas porque é uma necessidade de reconhecimento histórico desses 4 séculos de opressão que o Estado brasileiro teve na sua afirmação contra os povos africanos. Aliás, eu dizia ainda há pouco, senhor presidente, no meu estado temos orgulho de ter uma das maiores demonstrações de resistência da escravidão contra a escravidão branca. No Amapá, uma dança típica amapaense é o marabaixo. O marabaixo é uma dança que foi importada da África, que foi trazida da África. E veja, eu disse ainda há pouco, a escravidão é uma forma de transformar o ser humano, de coisificar o ser humano. Um ser humano torna o outro escravo quando torna o outro coisa. E o primeiro passo para tornar o outro coisa, objeto, a primeira ação para transformar o outro em objeto é fazer com que este perca a sua identidade, a sua cultura. Quando um homem não tem a sua identidade olhada no seu espelho, não olha para trás, não se identifica com a sua cultura, não reconhece a sua história, não sabe de onde veio, ele perde a condição de cidadão, a condição básica e elementar de humano. Por isso, os primeiros traços, a primeira ação da escravidão branca era destruir as manifestações culturais, as manifestações religiosas dos povos africanos que eles escravizavam. O primeiro ato era isto. O marabaixo, manifestação vinda da África, é uma prova concreta que a escravidão não venceu, que a resistência, tal qual a resistência de 1650, de Zumbi dos Palmares e de Dandara, triunfou sobre a escravidão. Então, esta data tem que ser referenciada, e de fato só será mesmo referenciada quando em um 20 de novembro, que eu espero que não demore, em um 20 de novembro futuro, os chefes de Estado e de governo do Brasil e de Portugal perfilarem no dia 20 de novembro, reunirem suas forças armadas, reunirem seu aparato estatal e publicamente realizarem um 20 de novembro em louvor e reconhecimento, pedindo desculpas pelos mais de 4 séculos de escravidão que forjaram a construção de uma nação,
mas que desestruturou, mas que por completo desestruturou povos, desestruturou famílias. Senador Dário Berger, que tem o maior prazer em lhe ouvir. Senador Randolfo Rodrigues, quero cumprimentar Vossa Excelência pelo pronunciamento, pela lembrança da passagem do Dia da Consciência Negra no Brasil, e quero só fazer um pequeno acréscimo, se Vossa Excelência evidentemente me permitir. Por favor, presidente. De forma simples e objetiva, tamanho é a eloquência e a relevância que Vossa Excelência dá ao tema. Mas eu fiz um exercício aqui, enquanto Vossa Excelência falava, de 2017 a 1888. Isso perfazem 129 anos. Nesses 129 anos, me dá a impressão, acho que posso afirmar com convicção, que temos pouco a comemorar e muito a avançar. O Brasil foi o último país a abolir a escravidão. E me parece que, inegavelmente, as coisas não evoluíram como deveriam evoluir. A marginalização ainda é grande com relação ao negro. Isso é muito triste, porque, como Vossa Excelência mencionou, é uma espécie de escravidão obscura, sorrateira, que não permite ao negro as mesmas oportunidades, os mesmos direitos ao homem branco. As estatísticas mostram isso. Isso é uma estatística silenciosa. Muito embora na retórica todos mencionem que precisamos avançar nessa questão, mas na prática isso efetivamente não acontece. Portanto, eu quero parabenizar Vossa Excelência e quero também buscar o 13 de maio de 1888, que, apesar de não termos avançado como gostaríamos de avançar, mas foi uma data histórica e que nós precisamos louvar a Princesa Isabel por aquela atitude, aquele gesto da abolição da escravatura no Brasil. Portanto, me congratulo com Vossa Excelência, parabenizo pelo pronunciamento e me solidarizo com toda a comunidade negra desse país, especialmente de Santa Catarina, de Florianópolis, onde o contingente negro também é extremamente significativo e que contribui substancialmente para o desenvolvimento econômico e social daquele estado e daquela cidade. Muito obrigado. Eu que agradeço, senhor presidente. São, de fato, presidente, várias passagens históricas. É o 20 de novembro de 1650, nunca é demais lembrar, é a data da celebração da maior revolta de escravos da história mundial. Muito se fala de Espartacus, mas a maior revolta de escravos que se teve na história mundial foi Palmares. Foi aqui, foi construído por Zumbi e por Dandara, no século XVII. Depois disso, passagens da história nacional, o seu estado de Santa Catarina e o Rio Grande do Sul viveram uma passagem célebre da utilização por parte dos brancos, da utilização dos negros, que é a célebre passagem dos lanceiros negros na Revolução Farroupilha. São passagens de diferentes momentos. Veja, este é um país que resistiu em todas as suas revoltas liberais, quando a agenda e a pauta era o fim da escravidão. Um dos crimes mais absurdos alocados e denunciados contra Tiradentes e contra os Álvares, da Inconfidência Mineira, era o crime de abolição da escravatura. Assim o foi também em relação à Confederação do Equador, de 1818, liderado com Frei Caneca, que propunha uma nação republicana com igualdade de voto para todos e sem escravos. Portanto, essa nação, por isso que eu concluo dizendo isso, o Estado brasileiro, o 20 de novembro, só será reconhecido de fato quando o chefe de Estado do governo do Brasil e de Portugal abrirem as celebrações do 20 de novembro pedindo desculpas pelo crime de lesa humanidade que foi a escravidão. Pouco se fará quando pouco
representará o 20 de novembro, a não ser como data de resistência, quando nós temos um presidente da República que sequer lembra o significado e a relevância dessa data. Obrigado, senhor presidente.